Fala pessoal, eu sou o Cadu, sou professor de neurologia e nessa aula a gente vai conversar sobre um tema muito presente nas provas de residência de vocês. O parkinsonismo é um tema bastante abordado aí nas questões de neurologia, né? Eu já vou trazer aqui um exemplo para vocês da prova do ENARE de 2024. É considerada uma manifestação clínica comum da doença de Parkinson a: letra A, estabilidade postural; letra B, hipercinesia; letra C, fasciculação; letra D, hipermobilidade; letra E, rigidez em roda denteada. Gente, e aí a gente tem que começar a entender alguns conceitos aqui para responder essas questões, né? O primeiro fato aqui, e o mais importante, é que o exame neurológico desses pacientes com síndromes parkinsonianas, ele começa, gente, na sala de espera. Você já começa a ver ali as manifestações da doença só de bater o olho na sala de espera, né, no seu paciente. O achado cardinal das síndromes parkinsonianas é a bradicinesia, que a gente testa através aqui, ó, do teste de velocidade e amplitude de movimento. Esse paciente aqui é um vídeo de um paciente com velocidade e amplitude normal. Você pede para o paciente fazer esse movimento aqui de pinça, tá bom? E abrir e fechar de forma bem rápida. Pode fazer também com a mão, de forma bem rápida também. Você primeiro mostra para o paciente, depois pede para ele repetir o movimento. O paciente com parkinsonismo, pessoal, vai ter isso aqui, ó. Uma redução na velocidade, uma redução na amplitude. É muito frequente também a existência do freezing nesse movimento. Ele trava em algum momento enquanto ele está fazendo o movimento aí solicitado pelo examinador. E aí, para a gente falar que o paciente tem parkinsonismo, ele tem que ter esse achado de bradicinesia, mais rigidez em roda denteada ou tremor de repouso. O tremor, pessoal, predomina no repouso. Ele tem uma certa melhora, né, quando ele é colocado ali o membro em movimento, tá? Então, para responder nossa pergunta, uma manifestação clínica comum da doença de Parkinson é a rigidez em roda denteada. Tá? Só que aí, pessoal, a gente já tem aqui um conceito que é muito comum se confundir. O conceito de parkinsonismo e de doença de Parkinson, tá? Eles são coisas diferentes, beleza? A gente vai entender isso mais à frente na aula. Olha só aqui como é o tremor na doença de Parkinson. Um tremor com a paciente na postura de repouso. Ela tá lá paradinha, tá vendo? É um tremor assimétrico na doença de Parkinson especificamente, mas olha só como fica aqui, né, a paciente. Quando ela movimenta, percebam que melhora um pouco. Ela colocou na postura, melhorou, e aí ele vai reemergir, como a gente chama na neurologia. Tá na postura agora, tá em repouso de novo, ele volta a aparecer. Tá? Quando está sendo feito o movimento, quando ele está na postura ali no momento inicial, ele tende a melhorar. E aí, um outro achado muito comum na síndrome parkinsoniana é a instabilidade postural com quedas. Tá? Na doença de Parkinson, isso já é um fenômeno mais tardio, tanto que isso aqui era critério diagnóstico da doença, saiu por conta disso, tá? Para diferenciar o parkinsonismo da doença de Parkinson do parkinsonismo dos diagnósticos diferenciais, que é uma coisa extremamente cobrada nas provas de residência. Mas para a gente entender então como funciona e como vai ser o tratamento das síndromes parkinsonianas, vamos entender rapidinho aqui a fisiopatologia. Gente, o sistema motor ele funciona com base em duas cadeias de neurônios em série. A gente tem o primeiro neurônio motor, que seria aí o sistema piramidal, e o segundo neurônio motor, que seria a unidade motora, ou neurônio motor inferior. E essas duas cadeias de neurônios em série, elas vão ser reguladas por dois grandes sistemas. O sistema cerebelar, que faz ali o movimento ficar harmônico, né? Ela regula, né, a quantidade de movimento entre músculos agonistas e antagonistas. E o sistema extrapiramidal, que determina ali a quantidade de movimento que vai ser, de informação, né, que vai circular aqui na via motora. Esses núcleos da base, eles são aqui, ó, o núcleo caudado, tá nessa região, tá? O putamen, que é isso aqui, e o globo pálido interno e externo. Além desses, a gente tem também aí a substância negra e o núcleo subtalâmico. Então, como é que as informações aqui no sistema motor vão ser reguladas por esses núcleos da base, gente? A informação do córtex motor e também de uma parte do córtex sensitivo, elas vão para os núcleos da base, elas seguem para o tálamo e depois elas voltam para o córtex. Reparem que eu estou deixando aqui as setas de azul e vermelho. Azul
são estímulos, são neurotransmissores excitatórios. Vermelho, neurotransmissores e estímulos inibitórios. Vamos então aqui destrinchar os núcleos da base. Tá? A informação ela vem do córtex em direção ao núcleo da base, entrando pelo estriatum, que é o núcleo caudado, e o putamen. As informações então aqui internamente vão vir por diferentes lugares nos núcleos da base, no final vai sair em direção ao tálamo e depois volta para o córtex. E a gente tem duas grandes vias importantes aqui para vocês aprenderem, pessoal. A primeira é a via direta. A informação sai do córtex através do glutamato, né, o neurotransmissor excitatório, chega no estriatum. A informação, então, ela vai agora para o globo pálido interno direto, mas com a função inibitória, neurotransmissor GABA. Inibindo o globo pálido interno, ele para de funcionar, ele não exerce a função dele, que é de inibir o tálamo. Então, o tálamo fica livre para excitar o córtex com glutamato. Dessa forma aqui, a informação vem do córtex para o estriatum, informação excitatória, que vai inibir o globo pálido interno, que deixa de fazer a função dele, que seria de inibir o tálamo. O tálamo continua ativo, ele ativa o córtex e favorece o movimento. Então, via direta favorece o movimento. Agora, via indireta, pessoal, a informação vem do córtex, estimula o estriatum, que inibe o globo pálido externo, que deixa de fazer a função dele, que é inibir o núcleo subtalâmico. Então, o núcleo subtalâmico vai ficar livre para excitar o globo pálido interno para fazer a função dele, que é inibir o tálamo. O tálamo inibido para de fazer a função dele, que seria excitar o córtex. Então, o córtex ele fica inibido. A via indireta, então, ela não favorece, ela desfavorece o movimento. Dessa forma, informação do córtex, estimula o estriatum inibe o globo pálido externo, que para de fazer a função dele, que seria inibir o núcleo subtalâmico, que então fica livre para excitar o globo pálido interno, que inibe o tálamo. E aí o tálamo para de fazer a função dele, que seria excitar o córtex. Via indireta desfavorece o movimento. Quem é que é responsável por dizer se vai funcionar mais a via direta ou mais a via indireta, pessoal? A dopamina. Dopamina é essa que é produzida na substância negra. E aí ela faz isso aqui, ó. A substância negra manda a dopamina para os núcleos da base e tende, né? Existem receptores no globo pálido interno que são, esses receptores, eles são receptores D1. Então, a dopamina tem uma função excitatória sobre eles. Já no globo pálido externo tem receptores D2, tá? Que a dopamina tem um efeito inibitório sobre esses receptores. Então, quando a gente tem um fluxo adequado de dopamina, predomina a via direta. O movimento é favorecido. Tá? Quando começa a faltar dopamina, por exemplo, a substância negra começa a ser degenerada, a gente tem um desequilíbrio da via, falta dopamina, predomina globo pálido externo, predomina a via indireta. A gente tem menos movimento. E aí surge a síndrome parkinsoniana, com bradicinesia, rigidez e, eventualmente, tremor de repouso. Então, pessoal, o parkinsonismo ou síndrome parkinsoniana é a síndrome clínica secundária à disfunção dos núcleos da base, certo? Para de chegar a dopamina para o núcleo da base, o indivíduo desenvolve uma síndrome parkinsoniana. Só que existem várias causas, tá? A principal, a mais conhecida, disparada, é a doença de Parkinson. Mas existem várias outras causas, degenerativas e também de outras etiologias. Degenerativas, pessoal, e aqui as provas de residência costumam cobrar o diagnóstico diferencial. Você saber reconhecer que não é uma doença de Parkinson, mas sim uma atrofia de múltiplos sistemas, ou doença de Shay-Drager, o nome. Ou uma demência com corpos de Levy, ou uma paralisia supranuclear progressiva, ou uma síndrome córtico-basal. Além disso, tem causas não degenerativas, e geralmente as provas costumam tentar pegar o aluno na pegadinha aqui, coloca uma medicação que causa parkinsonismo e tenta colocar ele tendencioso ali para doença, para responder como se fosse doença de Parkinson, tá? Então ficar ligado às possíveis medicações causadoras de síndrome parkinsoniana. Também pode ser por conta de quadros vasculares, de trauma crânioencefálico de repetição, algumas infecções, mas essas aqui são menos cobradas em prova de residência. Trouxe aqui uma questão para ilustrar isso para vocês, gente. Ó, a questão da USP de 2023. Um homem de 58 anos vem com queixa de tremor há 2 anos. Refere que o tremor acometeu inicialmente a mão esquerda e depois a mão direita. Tem depressão, em melhora com tratamento antidepressivo,
O exame neurológico mostra tremor em mãos assimétrico em flexão-pronação, de grande amplitude e baixa frequência, pior à esquerda, que é observado em repouso e durante a marcha. Melhora com a postura antigravitária. Nota-se ainda faces hipomímica e bradicinesia. É provável que esse paciente apresente: letra A, quedas frequentes e alterações nos movimentos oculares verticais. Letra B, atrofia do mesencéfalo na ressonância magnética. Letra C, manifestação precoce de anosmia e alucinações visuais. Ou letra D, transtorno comportamental do sono REM antes dessas queixas. E aí a gente finalmente consegue entender por que eu estou conversando com vocês sobre quais são as causas de síndrome parkinsoniana. Aqui, gente, ele está perguntando, através desse enunciado aqui, qual é o típico da doença de Parkinson. E aqui ele está colocando achados de outras causas de parkinsonismo. A gente vai entender isso melhor agora. Doença de Parkinson, gente, é um transtorno neurodegenerativo progressivo, complexo e multissistêmico. Não pega só o sistema nervoso, tá? Tem vários sintomas aí de outras regiões do corpo que a gente vai conseguir identificar. E abrange uma série de sintomas motores, o parkinsonismo, e não motores. Inclusive, existe uma progressão aí em que o indivíduo inicialmente tem sintomas pré-motores, que são classicamente depressão, constipação, transtorno comportamental do sono REM e hiposmia e anosmia. Depois ele tem uma fase em que ele vai evoluir aí com os sintomas motores, depois complicações dos sintomas motores e vai ter outros sintomas não motores também. Então, respondendo a nossa questão aqui com relação à doença de Parkinson clássica, transtorno comportamental do sono REM antes dessas queixas. É um sintoma pré-motor clássico da doença de Parkinson. E aqui, pessoal, a gente vai ver mais para frente, mas quedas frequentes e alterações nos movimentos oculares verticais são característicos da paralisia supranuclear progressiva, não da doença de Parkinson. Uma atrofia do mesencéfalo na ressonância magnética de forma relevante, também característica da paralisia supranuclear progressiva. E a presença de alucinações visuais precoces é sugestiva de demência com corpos de Levy. Então, para vocês verem aí como cai nas provas de vocês, questão de parkinsonismo, comparando doença de Parkinson com outras causas aí de síndrome parkinsoniana. Os sintomas motores da doença a gente já conversou: bradicinesia, rigidez ou tremor de repouso, pode ter instabilidade postural, principalmente nas fases mais avançadas da doença de Parkinson. Agora, quais são os sintomas não motores da doença de Parkinson? Comprometimento cognitivo, e aí geralmente, já depois de alguns anos de doença, mais de 5, 10 anos de doença, que o indivíduo começa a ter comprometimento cognitivo. Quando existe comprometimento cognitivo prévio aos sintomas parkinsonianos, né, aos sintomas motores, ou no primeiro ano de parkinsonismo, a gente tem que pensar em diferenciais, principalmente demência com corpos de Levy. Doença de Parkinson tem também aí, disfunções cardiovasculares, problemas urinários, alucinações e delírios e problemas de sono. Problemas de sono são precoces e esses 4 aqui para cima são mais tardios na doença. Outros sintomas não motores: apatia e fadiga, disfunção sexual, ansiedade e depressão, constipação, de novo aí, o transtorno comportamental do sono REM e dor, principalmente associada aí à rigidez da doença. Geralmente a doença segue um espectro, pessoal. A doença de Parkinson tem um espectro de doença bem conhecido e relatado. Lá no início do quadro, a gente tem os sintomas pré-motores, então transtorno comportamental do sono REM, depressão, constipação, hiposmia, ansiedade ali junto com a depressão. Começam a aparecer os sintomas motores, a síndrome parkinsoniana, bradicinesia, rigidez e tremor. Os sintomas motores, com o passar do tempo, vão se agravando, começa a ter discinesia, flutuação do sintoma motor, começa a ter deformidade da coluna, né, escoliose, começa a ter posturas anormais, evolui com disfagia, quedas em estabilidade postural, tá? Já mais para o final da doença. Já os sintomas não motores, eles também ao longo do tempo vão se agravando. Então a gente tem uma sonolência diurna excessiva, fadiga, dor, apatia, comprometimento cognitivo, sintomas urinários, hipotensão ortostática, sintomas psicóticos e demência nas fases mais avançadas do quadro. Esse aqui, pessoal, é o espectro clássico da evolução da doença de Parkinson, tá? Para a gente conseguir diferenciar ela dos outros quadros neurológicos que cursam com parkinsonismo.
Trouxe aqui uma questão da UESP de 2023 para mostrar isso para vocês, tá? O paciente que se apresenta com tremor sempre deve ser muito bem avaliado pela possibilidade de doença de Parkinson. Assinale a alternativa correta que contém achados de alta suspeição para essa doença. Letra A. Tremor de ação bilateral há vários anos, com história familiar de quadro similar em parente de primeiro grau. Falso. A gente já viu que o tremor da síndrome parkinsoniana é de repouso. Quadro de declínio cognitivo progressivo, quedas frequentes e tremor de repouso. Olha só, declínio cognitivo progressivo e quedas são até possíveis na doença de Parkinson, mas a doença ela costuma ter esses sintomas em fases muito mais tardias. Então, vou deixar essa aqui na manga, mas não me parece ser a resposta da questão. Tremor de repouso, marcha apráxica e exame de imagem revelando dilatação do sistema ventricular. Aqui, pessoal, ele está querendo fazer uma pegadinha com um quadro de hidrocefalia de pressão normal. Tá? Costuma evoluir aí com queixas cognitivas, apraxia da marcha e a hidrocefalia. Pode ter alteração ali de esfíncter, também acaba sendo um diferencial, mas a doença não costuma ter tanto tremor, tá? Muito menos tremor de repouso. Então isso aqui não é verdadeiro para a doença de Parkinson. Letra D. Tremor unilateral presente em repouso, exacerbado pela postura e adicionalmente intensificado pela ação. Falso. A gente já viu que o tremor ele melhora com ação e postura. Tá? Ele pode até reemergir depois que fica em repouso na postura, mas não é o caso aqui que ele está apontando na questão. Letra E. Tremor de repouso unilateral com lentidão de movimentos associados com sintomas não motores como anosmia, constipação intestinal e transtorno comportamental do sono REM. O exame de tomografia do encéfalo é normal. Gente, letra correta era essa aí, e a gente tem que lembrar então que o diagnóstico de doença de Parkinson é clínico. E por que eu trouxe aquela questão como exemplo? Para a gente entender os critérios para a gente fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. O primeiro é a presença de parkinsonismo. Tem que ter bradicinesia, tem que ter rigidez ou tremor de repouso associado. Fechou isso, eu tenho que afastar critério de exclusão e eu tenho que ver se tem critério de suporte diagnóstico da doença. Quais são os critérios de exclusão? A presença de sinais e sintomas cerebelares, paralisia do olhar vertical, sintomas motores restritos aos membros inferiores por mais de 3 anos, alteração comportamental ou afasia em menos de 5 anos de evolução da doença, ausência de resposta ao tratamento clássico da doença, que é a levodopa, uso de medicações antidopaminérgicas, como eu falei, para a gente afastar aqui o parkinsonismo medicamentoso. Então você tem que ver se tem medicação antidopaminérgica na questão. E a presença de perda sensitiva cortical ou apraxia, que são sintomas cognitivos precoces. Pessoal, por que isso aqui são critérios de exclusão? Porque são critérios diagnósticos de outras doenças que causam parkinsonismo. Sinal e sintoma cerebelar, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia do olhar vertical, paralisia supranuclear progressiva, sintomas motores restritos aos membros inferiores por mais de 3 anos, mais característico dos quadros vasculares que causam parkinsonismo, alteração comportamental ou afasia em menos de 5 anos, mais sugestivo para a demência, com corpos de Levy, não responder à levodopa, enfim, é critério de doença, ela tem que responder, tá? A presença de uso de medicações para pensar em parkinsonismo medicamentoso, e aqui para pensar em síndrome córtico-basal, presença de sintomas corticais precoces. Quais são aí red flags para que a gente fique atento que pode ser, na verdade, um diferencial da doença de Parkinson e não a doença, tá? Não são critérios de exclusão, mas chamam muita atenção para que pode ser outra doença. Tá? Cadeirante em menos de 5 anos de evolução do quadro, quadro muito estável sem progressão por mais de 5 anos, sintomas bulbares graves precoces, estridor inspiratório e desautonomia grave em menos de 5 anos. Esses aqui, muito sugestivos de atrofia de múltiplos sistemas, esse de paralisia supranuclear progressiva, esse aqui de quadro vascular, por exemplo. Outros critérios aqui, ó, anterocolo desproporcional ou contraturas em menos de 10 anos de doença, ausência de critérios não motores em 5 anos, sinais e sintomas piramidais, parkinsonismo simétrico e quedas recorrentes abaixo de 3 anos de quadro. Quais são os critérios de suporte, então? Uma resposta clara e dramática à levodopa. A evolução ao longo do tempo com discinesia induzida por levodopa. Só lembra que eu falei lá da fisiopatologia do quadro, que a gente tem a via direta, a via indireta? O que é que acontece? Com o tempo e com a lesão e alteração
da configuração ali dos núcleos da base, acaba acontecendo um desbalanço. Por mais que você tenha doses normais de levodopa, para ter uma quantidade normal de dopamina, começa a ter ali um desbalanço em momentos em que a via direta vai predominar e vai ter ali um movimento involuntário, né? Como a gente vai ter um excesso de movimento por conta desse desbalanço. E aí o paciente começa a apresentar discinesia, tá? Movimentos orais, movimentos de membro superior ou membro inferior involuntários em excesso. A presença do tremor de repouso é um critério de suporte, a presença de hiposmia e uma cintilografia miocárdica anormal também aí são todos critérios de suporte para doença de Parkinson. E aí, respondendo lá a nossa questão, como a gente conversou, letra E era a correta, né? O tremor de repouso unilateral com lentidão de movimentos associados com sintomas não motores. Os outros aqui, como a gente viu, ou preenche aqui, né, um red flag, quadro de declínio cognitivo progressivo com queda frequente e tremor de repouso, né? Ou tem achados que não são relacionados à doença de Parkinson, como marcha apráxica e um tremor que piora, um tremor de ação, na verdade. Trouxe também aqui, gente, uma questão da UEL de 2023, e agora sobre o tratamento da doença. Paciente masculino, 70 anos de idade, procura auxílio médico devido à queixa de tremor no membro superior direito, principalmente em repouso há 1 ano. Os familiares complementam a história referindo a alteração da memória nos últimos meses e sonolência diurna. Ao exame, além do tremor, detectou-se bradicinesia bilateral e rigidez plástica, que é sinônimo de rigidez em roda denteada, de certa forma, à direita. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o melhor tratamento para esse paciente. Pessoal, vamos prestar atenção aqui no enunciado. Está falando para a gente que o indivíduo de 70 anos tem o tremor assimétrico de repouso há 1 ano. E, além disso, ele tem bradicinesia. Ele está sugerindo para a gente que o paciente tem uma síndrome parkinsoniana. Além disso, os familiares complementam a história referindo a alteração de memória nos últimos meses, dentro de 1 ano, e sonolência diurna. Tá? Estranho ele já ter alteração cognitiva no primeiro ano de quadro, aparentemente, mas é uma síndrome parkinsoniana e ele quer saber qual é o tratamento de síndrome parkinsoniana, beleza? O melhor tratamento para esse quadro. Então ele põe aqui, letra A, amantadina, letra B, biperidendo, letra C, levodopa, letra D, pramipexol, letra E, rotigotina. Pessoal, vamos entender então aqui o tratamento da doença de Parkinson. Eu falei para vocês que quando a gente tem uma degeneração da substância negra, para de chegar a dopamina nos núcleos da base e predomina a via indireta. O paciente tem menos movimento, tem bradicinesia, né, tem tremor de repouso e tem rigidez. Qual o tratamento principal? A gente repor essa dopamina e isso é feito através da levodopa. É um substituto para a dopamina, né? Ele vai ali ser metabolizado e formar a dopamina quando chega no sistema nervoso central. E além da levodopa, pessoal, a gente tem outras medicações que vão atuar aqui no metabolismo da dopamina. E essas outras medicações que atuam no metabolismo da dopamina ou excitando ali o receptor dopaminérgico, elas são as outras medicações que a gente vai usar para a doença de Parkinson. O tratamento principal, pessoal, levodopa, tá bom? Principalmente para sintomas parkinsonianos mais significativos e também indivíduos ali acima de 60 anos. As outras medicações, as outras classes que a gente tem aqui vão ser os inibidores da MAO-B, né, que são ali, é uma enzima que vai clivar a dopamina, então o inibidor da enzima que cliva a dopamina permite que fique mais dopamina na fenda sináptica, tá? Que medicações são essas? Rasagiline, selegiline e safinamida. Essas medicações, elas são usadas para pacientes que, por exemplo, têm sintomas mais leves, são pacientes mais jovens, abaixo de 60 anos. Esses pacientes, eles se beneficiam principalmente quando ele tem sintomas mais precoces, porque essa classe aqui, ela funciona para os sintomas parkinsonianos, mas não tão bem quanto a levodopa, tá bom? Acaba poupando ali por um tempo o uso da levodopa, é uma estratégia que se usa quando o paciente é mais jovem para evitar as complicações de longo prazo do medicamento, tá? Então é mais para esses pacientes. O entacapone é uma medicação que inibe a função de uma enzima que está no sangue periférico. Ela evita que a enzima que ela vai inibir clive a levodopa antes de passar a barreira hematoencefálica. Então é uma medicação que tem que ser usada junto com a levodopa, tá? Para permitir que chegue mais medicamento no sistema nervoso central. O pramipexol e ropinirol são medicações
agonistas dopaminérgicas. É uma molécula que estimula o receptor de dopamina lá na membrana pós-sináptica, tá bom? E acaba tendo aí uma função parecida aqui com os inibidores da MAO. Eles são medicações mais usadas em fases mais precoces da doença para sintomas mais leves, porque não são tão potentes com a levodopa, mas a gente usa como estratégia para ali segurar um tempo a mais para o paciente chegar na levodopa, ou às vezes ali em conjunto para diminuir a dose da levodopa necessária para o paciente. Já a amantadina é uma medicação que é muito mais usada em fases para controle de complicações motoras da doença lá na frente, como as discinesias, tá bom? Então, mais ou menos essa função. E aí, como é que funcionaria isso aqui nesse desenho aqui do tratamento, né, da doença de Parkinson, tratamento medicamentoso da doença de Parkinson? A gente tem a levodopa lá no cantinho, a levodopa atravessando a barreira hematocefálica e fazendo a sua função ao ser transformada em dopamina. Pronto, a gente substituiu a dopamina com a levodopa. Aqui, no sangue, ainda antes de atravessar a barreira hematocefálica, a gente tem a opção aqui, o entacapone, inibidores da CONT, uma enzima que fica no sangue que cliva a levodopa. Então a gente dá junto com a levodopa para que a levodopa chegue no sistema nervoso central. Vocês estão vendo aqui também, pessoal, uma medicação que é de uma outra enzima que cliva a dopamina, a levodopa, no sangue, que é a benserazida e carbidopa. Por que eu não coloquei no slide anterior? Porque, na verdade, ela já vem comercialmente no Brasil junto com a levodopa. A levodopa não é vendida nunca sozinha. Ela vem, em geral, aí, ou com benserazida ou com carbidopa. Tá? Outras medicações e onde é que elas atuam? Inibidores da MAO, vão ali evitar a clivagem da dopamina na fenda sináptica, vai ficar mais dopamina disponível. Tá? A gente tem aqui, ó, rasagilina, selegilina e safinamida. E a gente tem também aqui os agonistas dopaminérgicos, pramipexol, ropinirol e outras medicações que não estão disponíveis extensamente no Brasil, tá? Que vão ter a função que eu falei aqui, esses dois, de serem ali bons para sintomas mais leves e pacientes mais jovens em geral. Riscos dos agonistas dopaminérgicos, pessoal, são comportamentos de risco, de jogos, tá? Excesso de vício aí e comportamento sexual, por exemplo. Então tem sempre que ser avisado antes de começar as medicações para esses pacientes, diferente da levodopa, que não costuma ter esse comportamento de risco. Além do tratamento medicamentoso, é fundamental, pessoal, a atividade física. Tá? Atividade física é o maior fator neuroprotetor para a doença de Parkinson, o que permite maior qualidade de vida por maior tempo, mais que os medicamentos. Tá? Então é fundamental no tratamento dos indivíduos com doença de Parkinson a atividade física, fisioterapia, educador físico, participando ativamente no cuidado desses pacientes. E eu trouxe aqui um esquema para mostrar para vocês como funciona o cuidado global do paciente com doença de Parkinson. Tá? Todo paciente precisa ter um neurologista e um clínico, acompanhando ali as complicações não neurológicas do quadro associados. Além disso, pessoal, a maioria dos indivíduos vai ter que ter acompanhamento com fonoaudiólogo, nutricionista, assistente social, psicólogo, psiquiatra, por conta da depressão e ansiedade que acontecem no quadro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Alguns pacientes com doença de Parkinson vão precisar de outros profissionais. Né? Tem pacientes que têm muita disfunção autonômica, muita queixa de esfíncter, por exemplo, vai precisar de acompanhamento com um urologista. Tem pacientes que precisam de um fisiatra, pneumologista, farmacêutico, gastroenterologista para ajudar com a constipação, né? Então, especialistas em dor por conta daquela complicação que a gente conversou. Em fases mais avançadas, um especialista em cuidados paliativos e, eventualmente, um neurocirurgião. Alguns indivíduos, pessoal, eles não toleram muito bem o tratamento medicamentoso ou têm sintomas que são mais refratários ao tratamento medicamentoso. A gente sabe, por exemplo, que a levodopa é muito boa para bradicinesia e rigidez, mas não tão boa para o tremor. Então, os indivíduos que têm uma forma tremulante muito grave podem se beneficiar ali de um DBS, que é um tratamento cirúrgico para doença de Parkinson, por exemplo. Tá? E agora, além de entender a doença de Parkinson, na parte 2 dessa aula a gente vai entender as outras síndromes parkinsonianas e alguns diferenciais da doença de Parkinson também, que caem bastante nas provas. Então, respondendo a nossa pergunta, letra C, levodopa aí seria o tratamento aqui no indivíduo que tem doença e sintomas parkinsonianos há menos de um ano. Tem que pelo menos tentar o tratamento com a levodopa. E até a próxima aula.